Salve, salve, alunos do terceiro ano, CAUNI, tópicos especiais em matemática, geometria analítica. Na geometria analítica, você já estudou a reta, lá no BNCC. Aqui com a gente, no CAUNI, você estudou a circunferência, a elipse, a hipérbole, e a gente agora começa o fechamento deste conteúdo da geometria analítica falando da parábola, tá? Tá até desenhada aí, tá? Um trecho dela aqui nesta tela. Não é assim uma figura inédita na sua vida escolar. Lá no nono ano do ensino fundamental, quando você fala de função do segundo grau, aparece a parábola. Lá no primeiro ano, quando você retoma o estudo das funções, também falamos de parábola, mas aqui o foco é outro, tá? Tem alguma intersecção, mas o foco é outro. E nesta aula de hoje, nós vamos trazer a definição, né? Sobre a ótica da geometria analítica, o que é uma parábola, quais são seus elementos, propriedades. Então, este é o objetivo dessa aula de hoje. Eu sou o professor Claude Wagner e vou conduzir esse trabalho contando com a generosa participação de todos vocês. Ok? Então, vamos lá. Então, vamos à definição de parábola. O que é uma parábola? Tá? Aqui eu tenho uma reta e um ponto F que não pertence a essa reta. Esse é o cenário em que eu vou definir a parábola. Aí eu faço uma analogia com o que eu fiz com elipse e hipérbole. Analogia é uma das ferramentas mais poderosas para você estudar um assunto na matemática. Tá? Principalmente quando esse assunto está dentro da mesma gaveta. E aqui é a gaveta da geometria analítica. Porque na elipse e na hipérbole, nós tínhamos um cenário inicial. Vou falar o da elipse, você lembra? Eram dois pontos e um segmento cujo comprimento era maior que a distância entre aqueles dois pontos. No caso da hipérbole, eu falo também, nós também tínhamos dois pontos e um segmento cuja distância, cujo comprimento era menor que a distância entre os pontos. Então, existe um cenário inicial e é a partir deste cenário que eu vou definir a minha figura. Essas são as peças iniciais, tá? Para começar este jogo que é a construção da figura, vamos dizer assim. Aí eu vou escrever lá em cima esta frase, que é a representação deste desenho. Acompanhe. Considere um ponto F e uma reta de um plano, tal que F não pertence à reta. Ok? Continuemos. Agora eu vou considerar o conjunto de todos os pontos desse plano equidistantes de R e de F. A palavra equidistante quer dizer a mesma distância. Como assim, professor? Imagine este ponto aqui. Imagine que este seja um ponto P, tá? Que está de acordo com essa frase. Aí eu vejo a distância deste ponto até o foco, vejo a distância deste ponto até esta reta, tá? Aí eu chamo a atenção para uma coisa. A distância de um ponto até uma reta é este segmento, tá? Cuja extremidade está no ponto e a outra extremidade está aqui, no pé da perpendicular, tá? Então, este ponto P, eu quero que a distância dele até a reta R seja a mesma distância dele até o ponto F. Por isso que este ponto P ele vai ser equidistante de R e de F. Eu quero pontos que tenham esta propriedade. É isso que eu estou querendo nesse momento. Tá? Todos esses pontos. Esse que eu coloquei aqui, o aluno podia até falar, professor, mas essa distância aqui não está exatamente igual a essa, não. Mas aí eu coloquei só para dizer o que eu quero. Tá? Nós temos uma maneira geométrica da gente construir pontos aonde essa distância seja exatamente igual a essa. Tá? Como nós estamos fazendo geometria, então primeiro vamos procurar encontrar esses pontos geometricamente. Pontos que têm esta propriedade. Tá? Então vamos lá, vamos ver um que é bem tranquilo de encontrar. Apaguei aquilo lá
Eu vou pegar aqui esse segmento, ó, observe bem, tá? É o segmento que sai de F e vem até aqui no pé da perpendicular com a reta R. Aí eu vou tomar o ponto médio aí de vermelho. Com certeza esse ponto, a distância dele até a reta é a mesma dele até o F. Tá? Eu quase falei foco, hein? Que é o nome que eu vou dar para o F. Tá? Então, a distância deste ponto vermelho até a reta R é a mesma dele até o F. Então, este ponto está equidistante de R e F. Esse ponto vermelho é um desses P, com certeza. Tá? Agora, como podemos encontrar outros? De que maneira nós podemos encontrar outros? Tá? Além desse aí. Esse aí é, vamos dizer assim, é o trivial. Tá? Como podemos encontrar outros não triviais? Então, me acompanhe. Vejam já o que vou fazer. Aqui eu considerei uma reta, tá? Paralela à reta R. Sei lá, podemos chamar de reta S. Então, essa reta S, paralela à reta R. Aí eu vou dizer que a distância entre esta reta que eu acabei de traçar e a reta R é D, tá? Então, a distância entre esta reta aqui e a reta R, D. Aí, pelo F, eu vou considerar uma circunferência, tá? Cujo raio é exatamente D, ou seja, essa distância. Tá? Então, eu trouxe para este desenho, provisoriamente, dois novos elementos. Uma reta paralela à reta R, cuja distância é D. E uma circunferência centrada em F, cujo raio é D. Aí eu vou olhar para este ponto da intersecção da reta com a circunferência. Tá? Esse ponto de vermelho, ele tem essa propriedade aqui. Porque a distância deste ponto vermelho até o F é o raio da circunferência, que é D. E a distância desse ponto vermelho até a reta R também é D. Então, este ponto, a distância dele até a reta é a mesma até o F. Então, esse ponto é um dos pontos P que está nessa frase. Tá? Esse aqui também, ó. Esse aqui também. Tá? Esse aqui também tem essa propriedade. A distância dele até o F é D, é o raio. A distância dele até a reta também é D, que é a distância entre as retas. Tá? Então, esses dois pontos obedecem a esta propriedade. Então, tá? Imagine todos os pontos com essa propriedade. Porque eu poderia construir mais mediante o processo que eu acabei de explicar. Então, se eu começasse a construir mais e a colocar mais pontos, tá? O conjunto de todos esses pontos daria origem a esta figura, que é o que nós chamamos de parábola. A parábola é o conjunto de todos os pontos P do plano, tá? Tal que a distância até o F é a mesma até a reta R. Ok? Tá? Então, por exemplo, se este ponto P aqui obedece, tá? Ou melhor dizendo, é um ponto da parábola, então a distância dele até a reta é a mesma até o F. A parábola é o conjunto de todos os pontos que têm essa propriedade. Então, em síntese, nós temos um ponto de partida, que é uma reta R e um ponto fora dela. Aí nós consideramos todos os pontos do plano que contém essa reta e esse F, que obedecem a essa propriedade. Isto é, PF é igual a PR, que é o que eu escrevi aí. Tá? Essa que é a definição geométrica, tá? Do que é uma parábola. As figuras que têm essa propriedade. É importante observar, porque tem muitas figuras que a pessoa pode olhar para ela e achar que é uma parábola, tá? Que tem esta aparência. Mas aí é preciso chamar a atenção. Depois eu vou comentar isso mais na frente. Para ser parábola, tem que estar de acordo com esta definição. Ok?
Então aí eu retirei algumas coisas, tá? E eu vou começar a dar nomes para os elementos que compõem a minha parábola. O primeiro nome que eu vou dar é para esta reta, tá? Esta reta que está na gênese da definição. Eu vou chamar de diretriz. Ela dá a diretriz da minha parábola. Outro cidadão que eu vou dar o nome, tá? E este nome várias vezes escapou da minha boca aqui falando, é o foco. E aí eu tenho uma diferença, hein? Só existe um foco. Na elipse, existiam dois. Havia dois. Na hipérbole, existiam também dois focos. Agora aqui o foco é único, tá? Este ponto vermelho foi o primeiro que eu encontrei quando eu fiz aí a construção dos pontos da minha parábola, tá? Esse ponto vermelho, eu posso até dizer que de todos os pontos da minha parábola, esse é o que está mais próximo do foco, tá? Ele é o que está aqui nesse segmento aqui, ó. Lembra? Ele é chamado de vértice, tá? Vértice da minha parábola. Lá na elipse, na hipérbole, também existia essa propriedade. Eram pontos que estavam, era o ponto da figura mais próximo lá dos focos, aqui do foco, tá? Então nós temos aí esses três nomes para a gente poder guardar. A parábola ela é mais simples, assim, ela tem menos elementos, tá? Ela tem menos elementos. As coisas são um pouco mais fáceis na parábola, tá? O que mais? Vamos continuar. Apaguei. Agora eu vou traçar uma reta, tá? Uma reta que passa pelo foco, que passa pelo vértice, e essa reta é perpendicular à diretriz, tá? A reta que passa pelo foco e pelo vértice, ela é perpendicular à diretriz. Essa reta aqui, ela vai ser chamada de eixo de simetria, tá? Eixo de simetria, porque você tem uma simetria da parábola em relação a essa reta, né? Que está do lado esquerdo, simétrico ao que está do lado direito, tá? Então, chamado de eixo de simetria. Ok? Continuemos. Paguei aí mais coisas. O que mais posso falar? Vamos registrar o seguinte, tá? A distância entre o foco, tá? A distância entre o foco e a diretriz. Porque quando eu comecei essa brincadeira, não faz muito tempo, eu disse, considere uma reta R e um ponto, que agora eu estou chamando de foco, oficialmente, fora dessa reta. Mas aí o aluno podia se perguntar, mas esse ponto ele tá fora, né? Mas ele pode estar mais perto, ele pode estar mais longe. Qual é a distância entre o foco e a reta? Arbitrário, tá? Essa distância aí é arbitrária, pode estar mais próximo, pode estar mais longe, ou assim, brincando assim, a anos-luz de distância, tá? Essa distância é importante aqui para os nossos trabalhos. Vamos usar uma letra para representá-la, tá? É a letra P, porque o nome disso aí vai ser parâmetro. Então, o que é parâmetro? Tá? É a distância entre o foco e a reta. Esse é o nosso parâmetro. Então, mais um nome para o nosso vocabulário. A reta é a diretriz. O F, esse é manjado, é o foco. O vermelhinho, que é o ponto da parábola mais próximo do foco, é o vértice. E a distância entre o foco e a reta, que é onde tudo começou, é o P parâmetro. Ok? E aí uma coisa que nós já comentamos, que é óbvio, tá? Que aqui o vermelhinho é o ponto médio desse segmento. Por isso que, tá? A distância entre F e V é a metade do parâmetro. A distância entre V e a reta é a metade do parâmetro. Ok? P sobre 2. Com isso, eu posso dizer a definição, os elementos e a propriedade, tá? Porque a propriedade aqui é basicamente única, é a propriedade dos pontos. Qualquer ponto da minha parábola é equidistante do foco e da diretriz. Pronto, essa aqui é a propriedade. E os elementos são esses que eu trouxe os nomes, tá?
Com isso aí, nós já temos condição de fazer exercícios. Então, vamos fazer o primeiro, para a gente poder treinar. Então, me acompanhe. Então, vamos começar a praticar no nosso livro didático, parte 2, página 255, exercícios propostos, exercícios de treinamento. E o primeiro exercício que trata deste assunto é o 35. O gráfico ao lado mostra uma parábola de foco F e diretriz R. E ele destaca que a diretriz ela é paralela ao eixo OX, eixo X, eixo das abscissas. Então, a diretriz é uma reta horizontal. Tá? Então, veja, nós temos algumas informações no desenho. Por exemplo, as coordenadas do foco são 2 e 4. E a diretriz, reta horizontal, intersecta o eixo Y no ponto 1. Tá? Então, as informações são trivialmente dadas no exercício. O que ele quer? Letra A. Obtenha a equação da diretriz da parábola. A diretriz é a reta R. Olha, equação de reta, assunto lá que você viu no BNCC, é uma coisa que às vezes pode ter umas contas, tá? Mas aqui é trivial, porque a reta diretriz, ela é horizontal. Quando ela é horizontal, você vai ver aonde ela intersecta o eixo Y. Ah, intersecta no 1. Então, você escreve Y igual a 1. Tá? Toda reta horizontal, ela tem a equação segundo essa lógica. Y igual ao número em que ela intersecta o eixo Y. Mas aí não aparece X aqui não? Não, é porque o X é qualquer um. Qualquer ponto que está sobre ela, Y é igual a 1. Tá? Aí, para escrever essa equação na forma geral, embora não precise, mas para ficar a resposta como está no livro, aí eu passo 1 para o lado de lá, fica y menos 1, destaco, esta é a resposta da letra A. Vamos para frente? Letra B, obtenha o parâmetro da parábola. Ainda agora eu expliquei. O que é o parâmetro? É o tanto que o foco está distante da diretriz. Lá no meu desenho, observe, é isso aqui, ó. Aqui não é 1, aqui não é 4, então é 4 menos 1, que é 3. O parâmetro, a gente usa a letra P, só para ser fiel, tá? A notação dada na teoria e conforme está lá no livro. Então, P é igual a 3, destaca, tá aí, letra B, tranquilo. Nós estamos aí em céu de brigadeiro, como se diz. Tá bem tranquilo. Vamos para a letra C. Cá estamos. Obtenha a equação do eixo de simetria da parábola. O que é o eixo de simetria, hein, professor? É a reta, tá? Que passa pelo foco. Esse ponto vermelho aqui, ele é o vértice. Ele é o ponto da parábola mais próximo do foco. Passa pelo foco e pelo vértice. E que será perpendicular à reta diretriz. Então, coloquei aí o desenho para concretizar as minhas palavras. Esse que é o eixo de simetria. Tá? Vai ser uma reta, agora, vertical. Toda reta vertical, a equação dela vai ser igual a x igual ao número em que ela intersecta o eixo x. Tá? É muito parecido com a analogia é muito grande com a reta horizontal, como nós fizemos anteriormente. Tá? Reta horizontal, y igual ao número que ela intersecta, o eixo y. Reta vertical, x igual ao número que ela intersecta, o eixo x. Tá? Se eu passar o 2 para lá, para ficar na forma geral, x menos 2 igual a 0, destaca essa equação do eixo de simetria. Tá? Então, até a letra C foi tranquilo. Encontrar a equação da reta diretriz, reta horizontal. Encontrar a equação do eixo de simetria, reta vertical. Encontrar o parâmetro é uma distância que, para calcular, é trivial. Vamos, então, em busca de alguma emoção. Tá?
Vamos para a letra D. E aí está. A letra D, aí é um pouquinho melhor. Obtenha a ordenada do ponto pertencente à parábola. Então ele quer um ponto que pertence à parábola em que a abscissa é 1. Ah, estaria aqui? Não, aqui não, porque aqui a abscissa não vai ser 1, ó. Olha pelo desenho. Teria que ser alguma coisa aqui, ó. É esse ponto que ele quer descobrir a ordenada, tá? Então, imagina onde está o meu ponteiro. Aí a abscissa é 1, porque está no enunciado. Qual que é a ordenada? Mas aqui está tão apertado. Vamos ampliar. Aí, ficou melhor, né? Então, vou marcar um ponto aqui. Acompanhe. Coloquei de azul. Esse ponto é um ponto da parábola. A abscissa é 1, conforme enunciado. E a ordenada, eu vou chamar de y, que é o que eu quero obter. Então, tranquilo, né? Nenhuma dificuldade. Pelo menos de representar geometricamente. Agora, como encontrar? Tá? O que eu vou utilizar? Olha, nós sabemos, pela teoria, a forma pela qual a parábola foi construída, que todo ponto da parábola, a distância dele até o foco, é a mesma dele até a reta. Então, é por aí que eu vou trilhar o caminho para a resposta. Quando eu for fazer a distância entre o azul e o preto, eu vou fazer distância entre dois pontos. Tá? Para tanto, então, eu vou destacar, tá? O nome aqui, que eu tinha tirado, coloquei de volta F. O nome aqui, P, que é um ponto, tá? É um ponto da minha parábola. Vou colocar as coordenadas de cada um deles, tá? Só que antes, eu já registro, né, uma coisa fundamental. Essa distância aqui vai ter que ser igual a essa distância aqui. Propriedade dos pontos da parábola, tá? Aí eu destaco aqui como sendo 2, 4, eu só registrei, né? Abscissa 2, ordenada 4. Destaco aqui como sendo 1y, abscissa 1, ordenada y. Tá? Então tá tudo aí para mim começar os cálculos. Que cálculos? Esses que eu destaquei aqui de amarelo. A distância de P até o F vai ter que ser a do P até a reta, porque todos os pontos da parábola obedecem a essa propriedade. Tá? Escrevi aí, ó. Propriedade dos pontos da parábola. PF vai ter que ser igual a PR. E o que é PF? Distância entre dois pontos. É aquela formulazinha da raiz quadrada. Tá? E o que é o PR? Olha, como isso aqui está na vertical, é só pegar essa altura e subtrair dessa, y menos 1. Vamos colocar isso aí? Tá? Nesse momento, vamos fazer a transição da geometria para a álgebra. Tá? O que é geometria analítica? É esta fusão. Geometria, álgebra. Ok? O que está escrito aqui? PF, distância entre dois pontos. Tá? É a raiz quadrada da abscissa menos abscissa ao quadrado, ordenada menos ordenada ao quadrado. É assim que eu fiz a distância do P até o F. Agora, a distância do P até o R é y menos 1. Essas duas têm que ser iguais, essas duas distâncias têm que ser iguais, porque todo ponto da parábola segue esta propriedade. Então, está aqui, nesta equação, a chave para encontrar o y, que é o que ele está querendo. Tá? Então, examina, veja o que pode ser feito. Tá? Tem uma continha aí que é trivial. 2 menos 1 é 1. Então, isso aqui pode ser escrito assim, para dar uma simplificada. Tá? Essa raiz, ela é no momento um problema. Tá? Eu preciso retirá-la daí. Retirá-la. Sabe o que é ditado? Tem que matar o mal pela raiz. Eu vou ter que me livrar dessa raiz. O antídoto é levar ambos os lados ao quadrado. Porque aquilo que eu faço do lado esquerdo de uma equação, eu tenho que fazer do mesmo jeito do lado direito. Porque uma equação, eu já até usei essa metáfora antes, é uma balança de dois pratos. Para manter o equilíbrio, o que eu faço de cá,
tenho que fazer também do lado de lá. Quando eu elevar esse lado ao quadrado, essa raiz vai desaparecer. Vai ficar só o que está dentro. Então, o resultado está aqui. E o outro lado eu ainda não mexi. Tá? Aí eu vou desenvolver este quadrado e vou desenvolver este outro quadrado. É o que eu vou fazer. Me acompanha. Tá? Aí eu vou ter aqui, ó. Aqui, o 1 continuou. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui é a mesma coisa. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Ok? Aí agora é só juntar as coisas. Sendo que tem coisas, eu posso cortar o y² de cá com o y² de lá. O 1 daqui com o 1 de lá. Aí o que sobrar é só a gente fazer o ajuste, incógnita daqui, número de lá, tá? Você pode pensar assim, né? Esse menos 8y passa para cá, aí fica 8y menos 2y, 6y. De um lado vai ficar 6y, tá? E do outro lado, 16. 6y igual a 16. Passa dividindo, 16 sextos. Mas aí cabe uma simplificação. 8 terços, tá? Então, este ponto da parábola que tem abscissa 1 terá ordenada 8 terços, tá? 8 terços se fosse 9 terços, daria 3, tá? Então, uma coisa ali abaixo de 3, tá bom? Então, tá aí, vamos ver o que a gente sempre costuma fazer, foco na resposta. Esse é o exercício, tá? 35, onde nós tivemos a oportunidade de revisar elementos da teoria e tivemos a oportunidade também de fazer aí uma álgebra, tá? Isso que foi feito para encontrar esse ponto é uma coisa, assim, da mais alta importância no trabalho com a parábola na geometria analítica que nós iremos fazer, tá? Em alguns exercícios. Ok? Então, stop aqui e vamos para frente. Vamos fazer agora um exercício complementar da página 272, exercício 60. Ao dirigir o jato de água de uma mangueira obliquamente para cima, Pedro observou que a trajetória percorrida pela água é parabólica. Não tem desenho nessa figura. Eu vou colocar para facilitar a explicação, tá? E o desenvolvimento do raciocínio. Então tá aí, tá? Esse aqui é o Pedro. Aí ele dirigiu o jato d'água obliquamente para cima e observou que a trajetória percorrida pela água é parabólica. Ok? O bico B da mangueira, que só pode ser aqui, está a 1 metro em relação ao solo plano e horizontal. Vou colocar aí no meu desenho o bico B da mangueira, tá? Este ponto. E a água atinge a altura máxima de 2 metros em relação ao solo em um ponto V. Então, o V tem que estar aqui, ó, tá? É o vértice, tá? É o vértice da minha parábola. Sobre a reta vertical que dista 1,6 metros de V. Então, eu coloquei esta figura, que não faz parte do enunciado, já registrei 2 pontos nela, o ponto B e o ponto V, ainda não coloquei os números. Vou fazer daqui a pouco, tá? Agora que eu tenho esse desenho, e eu estou na geometria analítica, eu vou colocar um sistema de eixos, tá? Para mim poder enquadrar esta parábola aí, a trajetória parabólica da água, tá? Então, o eixo das abscissas. Qual é o melhor lugar dele? Só pode ser aqui, tá? É o lugar mais adequado, sobre o plano, tá? Que é plano e horizontal, tá bom? Sobre o solo, que é plano e horizontal, melhor dizendo. E o eixo Y, perpendicular ao eixo X, eu vou colocar ele aqui, tá? De tal forma que o B esteja sobre ele. Por que que isso é bom? Porque quando um ponto pertence a um eixo, uma de suas coordenadas é 0. No caso aqui, a abscissa é 0, porque ele está sobre o eixo das ordenadas. Pessoal, mas tem que ser desse jeito? Você vai chegar no resultado independente de onde você colocar os eixos.
se você traçar o caminho da geometria analítica. Mas, dependendo de onde você coloca, facilita os cálculos. Ok? Então, agora vamos colocar os números neste desenho. O B, por exemplo, tá? A abscissa é 0, porque está sobre o eixo das ordenadas. E a ordenada é 1, porque, de acordo com o texto, essa distância aqui é igual a 1. E agora o V. Eu vou colocar aí e explico por quê. A ordenada é 2, porque lá no texto fala que está a 2 metros em relação ao solo, que é onde está o eixo X. E aqui é 1,6, porque lá no texto fala que essa distância aqui está a 1,6 metros de B. Então, eu tenho as coordenadas do B e tenho as coordenadas do E, 1,6 e 2. Então, eu fiz essa interpretação porque este desenho, com esse sistema de coordenadas, é uma interpretação do texto, tá? Eu já trouxe a geometria para o meu exercício. Então, vamos ver o que mais nós podemos fazer. Professor, o que ele quer mesmo? Tá? Ele vai colocar aí, tá bom? Letra A. A que altura, em relação ao solo, passa a diretriz dessa parábola? Então, onde é que está a reta diretriz? Vou colocar aí no desenho e vamos entender por quê. Tá? Veja onde eu coloquei. Essa reta azul é a diretriz. A diretriz, ela está assim ligada ao irmãozinho dela, que é o foco. De tal forma que o vértice ele está a uma igual distância da reta e do foco, porque o vértice é um ponto da parábola e todos os pontos da parábola têm essa propriedade. Tá? O foco, vamos dizer, está no interior, tá? E a diretriz ela está no exterior, usando aí uma linguagem para facilitar a nossa comunicação. Então, a diretriz está aqui. Ok? Agora eu vou dar uma limpada no meu desenho, tá? Então, vamos dar tchau para o Pedro. Tchau, Pedro. Então, ele foi embora, tá bom? E vou observar o seguinte. Como esse ponto, a distância para cima, é a mesma para baixo, então o que você vai ver? Tá? Isso aqui, se aqui for A, aqui em cima também vai ser A, porque eu não sei quanto que é. Mas eu sei que o que está entre o vermelho e o azul é o que está entre o vermelho e o preto. Então, A para cima, A para baixo. Então, eu posso dizer que aqui é 2 mais A. E que aqui é 2 menos A. Aonde a reta diretriz intercepta o eixo Y é 2 mais A. A para cima. E a ordenada do foco é 2 menos A. A para baixo. Anote isso. Tá? A resposta da letra A é exatamente isso aqui, na hora que eu encontrar o A. Porque é o quanto que a diretriz está em relação ao solo. Então, agora o segredo é encontrar este A. O que eu devo fazer? Tá? Eu vou registrar, tá, a propriedade aí, visualmente, dos pontos da parábola. Porque o ponto B, ele é um ponto da parábola. Então, a distância dele até o foco é a mesma dele até a reta diretriz. Esse que é o caminho que eu vou seguir para poder encontrar o A e, consequentemente, ver a posição da reta diretriz. Tá? Então, eu olho para o ponto B, o bico da mangueira, ele é um ponto da parábola. A distância dele até o foco é a mesma até a diretriz. A distância dele até o foco, eu vou fazer por distância entre dois pontos. Para tanto, eu vou registrar aqui as coordenadas dele. Abscissa 1,6, ordenada 2 menos A. E essa outra distância aqui, entre o bico da mangueira e a reta diretriz, como isso aqui é vertical, é só pegar essa altura aqui e subtrair dessa aqui. Aqui não é 1? Então, é 2 mais A, subtrai de 1, dá 1 mais A. Ok? Então, deu o nome para a diretriz, tá? Reta R. Vou escrever que BF é igual a B, reta diretriz. Aí eu vou algebrizar, porque BF é a distância entre dois pontos, que é a raiz quadrada entre abscissa menos abscissa, 1,6 ao quadrado. Ordenada menos ordenada, tá? 2 menos A subtrai de 1, dá 1 menos A.
Então, esta expressão da distância entre esses dois pontos. E do lado de lá, o BR, que eu já escrevi aqui, 1 mais A. Aí eu tenho essa raiz quadrada, para me livrar da raiz quadrada, quadrado de cá, quadrado de lá. No quadrado de cá, a raiz desaparece, fica desta maneira. Tá? 1,6 ao quadrado, 2,56. Desenvolva esse quadrado por produto notável, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Idem para o lado de cá. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui é menos, aqui é mais. Ok? Tem coisa que eu posso cancelar, 1 de cá com 1 de lá, ao quadrado daqui com ao quadrado de lá, passo esse menos 2A para lá, fica com A igual a 2,56, o A é 0,64, fico só com o A, 0,64. Então, aqui é A para baixo, A para cima, e o A é 0,64. A altura da diretriz é 2 mais A. A altura do foco é 2 menos A. Então, na letra A, tá? Eu quero exatamente 2 mais A. 2 mais A é 2,64. E a letra B, que eu ainda não coloquei, é a altura do foco, que é 2 menos A. 2 menos A é 2 menos 0,74, 1,36. Não temos tempo para mais nada. This is the end. Na próxima aula continuaremos. Grato a todos pela presença e pela paciência.